Esse é o podcast dos 4 elementos, causos e cases do mundo corporativo toda semana. Comigo mesmo. Vem cá, e aí como é que vocês estão? Aqui tá frio, cara. Eu tô com essa roupa aqui que tô com tudo fechado. Eu gostei da tua camisa. Tá chovendo bastante aqui. É mesmo, cara? Exatamente. Chuva total e céu cinza. Hoje. Ah, pô, João, tá na Inglaterra. Se chover, aí mas tava legal, cara. Eu tava até achando que eu não tava aqui. 2 semanas assim, sem chuva, só sol, mas agora tá feio hoje. Não foi à toa que George Harrison fez Here Comes the Sun, porque foi um evento, né? É mesmo. Deixa não é história, não. Então, vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui mais uma vez com os 4 elementos. E a gente vai falar de um tema, a gente cismou com inteligência artificial, né? Mas está dando o que falar mesmo, cara. É o tema do momento, é o tema quente. Vão até pensar que a gente é contra a inteligência artificial, muito pelo contrário. A gente reforça o uso da inteligência artificial. Só que as notícias que têm saído, a gente é obrigado, né, a colocar quais são, como diz aí na Inglaterra, né, João? Os drawbacks. O que está acontecendo que o pessoal está usando esses poderes para o mal também, né? Então, meus amigos Alejandro, João e Michel, eu vou ler aqui a reportagem que vai ser o nosso tema de hoje. É uma reportagem que saiu na Bloomberg, foi recente agora, 27 de maio de 25. A manchete é a seguinte: a faculdade ainda tem algum propósito na era do chat GPT? E aí ele vai mais a fundo. Por quê? Porque na reportagem ele menciona aqui que os alunos, né, os universitários, quando tem algum trabalho para fazer em casa, eles usam o chat GPT, faz aí para mim, ele pega esse trabalho, leva lá para os professores corrigirem e, pasmem, os professores estão usando o chat GPT, a inteligência artificial, para corrigir as provas, ou seja, é inteligência artificial conversando com inteligência artificial. Onde é que o ser humano foi parar, né? Que ponto fomos parar? E eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês com relação a esse fato aí, mais uma escorregada do ser humano usando a inteligência artificial. Vamos lá. Fiquem à vontade. Quem quiser começar, pode levantar. Eu levantei a bola, é para vocês cortarem agora. Jogou a gente no fogo aí, né, Pedro? Bom, eu vou lançar aqui. Assim, eu acho que... Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, como o nosso amigo Pedro disse. Eu acho que é natural que isso aconteça, né? Eu acho que uma hora ou outra isso acontecer, tanto a parte acadêmica, né, os diretores ali, professores, quanto a parte do aluno, né? Então, eu acho que isso é um curso natural que a gente está atravessando. É a minha primeira consideração. Mas o que você acha aí, Alejandro? Michel? Eu estou refletindo aqui, né? Realmente... Olá, pessoal, como vocês estão? Então, vamos lá. Estou pensando aqui no meu dia a dia, na época da faculdade ali, né? Sim, eu lembro que na época eu estudei numa universidade pública, né, aqui em São Paulo. E quem estuda, quem já estudou na universidade pública, sabe assim que os professores são concursados. Tem muitos lá que têm o dom de ensinar, gosta de ser professor, mas tem outros que estão mais como pesquisador, né? Então, ele tem mais a proposta de muitos é mais pesquisador e professor é porque é obrigação da aula. Eu lembro que na época, assim, aqueles professores que eram cientistas, que gostavam de pesquisa e não gostavam da aula, eu acho que o ChatGPT ajuda bastante, porque eu lembro que, não sei se aconteceu com você, eu lembro que tinha um professor que sentava na mesa, botava uma fórmula na lousa e acabou a aula, assim, então, se vira, vão pesquisar e vão atrás do resultado. Mal o professor se levantava da mesa. Então, nesses casos, acho que o ChatGPT ajudaria bastante no sentido de ajudar ali a resolver o problema. Agora, eu tinha professores que gostavam mesmo de ensino, né? Gostavam, entendiam o problema, a dificuldade de cada aluno, né? E iria conversar, né? E ajudava, dava mentoria, sempre chamava ali na sala deles lá para tirar qualquer dúvida. Então, esse era o verdadeiro professor. Eu acho que aí a IA não vai conseguir substituir esse tipo de professor, né? Professor é, para mim, empatia, né? Entender a dificuldade, entender o potencial de cada aluno, né? Você vê um aluno que tem um grande potencial para desenvolver naquela matéria, ele vai dar um caminho, uma trilha para se desenvolver mais, né? Dando outros caminhos.
alunos que tiverem mais dificuldade, ele vai ter que colocar uma outra abordagem ali, né, enfim, para entender qual a matéria, o que tá pegando para ele. Então, nesse caso aí, já não vai realmente substituir. Então, assim, o que eu vejo, assim, eu não estou pensando no meu dia a dia, né? Quando eu realmente tenho aquela vontade vontade de querer estudar, de ensinar, eu acho que a inteligência artificial só vai potencializar isso. Como eu falo muito, né? O IA vai potencializar a genialidade e a medicalidade. Assim, aí vamos ver aí vai depender da moral, né, de cada um. Enfim, é um tema que a gente vai ter que observar ali com o tempo. Mas e aí, o que você acha, Michel? Legal. Bom dia, boa tarde, boa noite, todos que estão ouvindo aí. Eu tinha pensando um pouco nas coisas que o Alejandro já comentou até. Eu concordo com o que o Alejandro trouxe no sentido de, assim, cara, quem tiver interesse em estudar ainda vai ter espaço, né? Vai ter espaço para o aluno que é interessado e vai ter espaço para o professor que quer realmente ensinar, dar aula e capacitar seus alunos, né? Eu acho que, assim, como a gente falou, né, nos episódios anteriores, acho que a IA ela realmente veio para ela é uma realidade, a gente não vai fugir dela, então, assim, dificilmente a gente vai ter, não tem mais como assim, fazer trabalho de escola na Barça, na enciclopédia, ali, isso não existe mais, tipo, não vai ter mais isso. Eu acho que a inteligência artificial, ela vai realmente acho que acelera o acesso ao conteúdo. Né? Isso que vocês falaram ali, né? O exemplo que o Alejandro deu, o professor colocava uma fórmula e se via para pesquisar, né? Então, daí, hoje em dia, o cara iria no celular, tira uma foto daquela fórmula, sobe na IA e fala assim, resolva essa fórmula para mim, né? Então, assim, vai acelerar a questão do acesso à informação, só que aí tem um outro ponto, né? A questão do desenvolvimento da pessoa, né? Então, assim, no sentido de, cara, você precisa ter o título da matéria ele estava, né, falando se faz sentido ainda as faculdades ainda, né? Cara, assim, você está ali num processo de formação, né, cara? Você precisa, a gente sabe, né, que na vida livre você precisa praticar, você precisa sentar na cadeira, fazer exercício, você precisa queimar neurônio para você aprender um conceito, né? O ChatGPT ele vai te dar as coisas talvez prontas, pasteurizadas, né? Mas e aí, você é capaz de criticar aquele conteúdo que ele está te dando? Né? Aconteceu isso recentemente comigo, né? Eu estava fazendo uma pesquisa lá no ChatGPT e, cara, ele não dava, eu sabia o que ele tinha que me dar de retorno lá, fazendo uma pesquisa lá sobre retorno de investimentos, alguma coisa assim, cara, ele estava pedalando e não conseguia calcular, e eu falei assim, cara, beleza, larguei ele porque ele não estava me atendendo, né? Então, assim, será que as pessoas vão conseguir criticar o conteúdo, né? Então eu gosto dessa discussão, no sentido de a faculdade ainda é importante. Cara, aí eu falo daqui a pouco um pouquinho de como que foi o meu processo de aprendizado, que acho que deve ter sido parecido com o de vocês aqui também. Mas, cara, tinha que sentar na cadeira e fazer exercício, né? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que a questão central aqui, que é da reportagem, é ética, é a pessoa ter ética. Tem um desdobramento dessa reportagem, ela faz um link para 2 reportagens de 2024. Numa delas, uma professora, ela cita o uso da IA, no caso para professor, para ajudar ela a corrigir a forma, gramática, concordância, mas quem corrige o conteúdo é o professor. Isso eu achei interessante, porque ela não perde mais tempo para saber se o aluno botou crase onde tinha que colocar, se a concordância está legal, deixa que a IA faz isso. É claro que ela vai dar uma olhadinha lá, porque vai que ele deixa passar. Mas o conteúdo, se faz sentido com o que foi pedido, isso ela disse que continua, pelo menos ela, né? Continua com ela. E eu queria saber um pouquinho de vocês, como é que essa questão da ética, porque, como eu falei no início, né? É aquela frase lá do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, tem grandes possibilidades, alguma coisa parecida com isso. Grandes responsabilidades, exatamente. Eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês com esse tema da ética, cara. Esse tema da ética é muito caro para o ser humano, né? Assim, acho que pegando um pouquinho aí do que o Alejandro e do que o Michel falaram, sempre tem 2 extremos, né? As ferramentas que você usa aí, a forma como a gente vê o mundo. Eu acho que a inteligência artificial para o aluno que é vagabundo vai ser o melhor amigo, né?
Então, um cara que não quer correr muito atrás de conteúdo, de teoria. E aí, se ele coincide, né, ou se nesse relacionamento aluno-professor, ele encontra também um professor vagabundo, aí é um match perfeito, né? Porque eu não fui atrás de pesquisar, sendo que o principal benefício é a mim mesmo, né? Não é porque mostrar que eu fiz uma pesquisa, mas todo ganho de conhecimento para nós mesmos. E aí eu mando isso, um conteúdo que eu criei com inteligência artificial, e o professor corrige com inteligência artificial, sem aquele apelo de, né, deixa eu entender o que o aluno quis fazer. Eu lembro que em avaliações, quando era pequeno, prova, às vezes eu não acertava a resposta, mas eu não levava um errado, porque a minha tentativa e o meu esforço para chegar o máximo possível com a resposta certa era considerado, né? Então a inteligência artificial não tem essa empatia, né, como o Alejandro disse. E também eu acho que... Aí eu te jogo uma pergunta de novo, Pedro. O que você quer dizer com ética nesse sentido? A ética, no caso, cara, a ética tanto do aluno quanto do professor. Porque, imagina, me passa um trabalho para fazer em casa. Eu jogo lá pro chat GPT, tem até uma historinha sobre isso. Jogo lá pro chat GPT, cara, eu não, juro, eu nem vou lembrar do que tratava aquilo. Simplesmente peguei, o cara pediu isso, faz um prompt, tchau. Eu vou ver meu stream, sei lá, vou fazer qualquer coisa. E chega lá do lado do professor, se ele não tem esse senso crítico de, pelo menos, usar para ajudar ele em criticar a forma, se ele usar para criticar a forma, tá beleza. Mas se ele usar para tudo, cara, criticar conteúdo, a gente está fazendo o que a reportagem diz. Qual é o sentido de ter faculdade? É IA conversando com IA. Tem um caso interessante, esse que foi bom você citar isso. Foi numa palestra do TED que eu vi sobre... O cara é brasileiro, né? Ele falando sobre esse negócio do uso da IA. E uma vez ele é professor, se eu não me engano. E ele também faz trabalhos de artigos, enfim, relacionados a isso. E aí ele falou que uma vez ele estava na faculdade ou na escola, não lembro se era segundo grau, nossa, isso aí entrega, né? Se era nível médio, eu não sei nem mais como é que chama isso aí. E aí ele perguntou para os alunos, como é que vocês estão usando inteligência artificial? E eles falaram, eu uso isso aí para fazer trabalho de casa. E é uma coisa que a reportagem diz também, os alunos que estavam usando a inteligência artificial para fazer os trabalhos, eles estavam levando notas muito melhores do que aquele pessoal que, como o Michel falou, estava lá queimando o tutano para sair do outro lado. Ou seja, é muito injusto. A ética vai bem aí. E nessa historinha que ele contou, ele perguntou, como é que vocês estão usando inteligência artificial? Cara, eu jogo lá na inteligência artificial e vou fazer meu trabalho. Aí, o que ele fez? Ele falou, eu vou passar um trabalho para vocês e depois vocês me devolvem aí. Claro, tem uma galerinha lá, como o João falou, lá do fundão, que usou a inteligência artificial e entregou o trabalho. E teve outra galera que não usou. Quando eles entregaram, ele corrigiu, fez o que ele tinha que fazer, e na semana seguinte, olha isso, na semana seguinte, ele falou, cara, vamos fazer o seguinte, eu quero que vocês me digam o que vocês acharam do trabalho em si. Pessoal, de verdade, o pessoal que usou inteligência artificial perguntou, que trabalho? Olha isso, e o pessoal que não usou a inteligência artificial, o cara sabia os detalhes, porque eles suaram a camisa para chegar do outro lado. Você vai lembrar o passo a passo. É isso que eu estou falando, a questão da ética. A gente usa indiscriminadamente, joga lá naquele moedor de carne, joga o milho, sai pipoca, beleza, eu não quero saber como é que a pipoca é feita. É assim que eu acho que tem gente usando a inteligência artificial. É essa a questão da ética. A gente tem que ter o senso crítico. Tá? Mas aí, Pedro, é que eu falei, o IA vai potencializar. Isso. O bom e o ruim. O bom e o ruim. Antes da IA, assim, todo mundo sabia assim, que tem gente que vai lá, pede para alguém fazer o TCC, né? E agora tem IA, assim. Mas, Alejandro... Mas vocês acham que é o renascimento do professor Cascadura, que vai pedir para fazer na folha de almoço enquanto dita ali? Eu acho que sim. Inclusive, esse cara do TED, ele falou o seguinte, uma alternativa é essa que o João falou. Eu tenho um tema, o pessoal senta aí, faz uma redação aqui na sala, uma redação sobre esse tema. Ou então, teste oral, cara. Vamos lá, vem aqui na frente, fala aqui o que você entendeu. A gente vai voltar aos anos 80. Os anos 80, aqueles filmes que a gente vê o cara lá falando, mas aí tem aquela questão, aí vai entrar a ética de novo. Aí se o colégio for um colégio assim,
muito caro, isso aqui eu já estou divagando, tá, gente? Se for aquele colégio muito caro, aí vem o pai do aluno, o que é isso? Você está submetendo meu filho a uma humilhação ali no processo na escola, por isso. É difícil. Mas eu acho que assim, né, aí assim, se o trabalho que a gente tá falando, trabalho de pesquisa, eu acho que ele não faz mais sentido, assim, tipo, ir pra casa, que nem vocês falaram, assim, pô, vai lá pesquisa, cara, ChatGPT, antigamente o que a gente fazia? Você ia na biblioteca da escola, né, pegava os livros, fazia pesquisa e você entendia sobre o assunto, né, na faculdade, mesma coisa, o professor passava lá 30 exercícios, né? Você passava 30 exercícios, vamos lá, e você tinha que sentar e se dedicar e fazer aquela bagaça, senão você não ia aprender, né? Você vai jogar hoje os 30 exercícios ali, cara, o que você efetivamente aprendeu? Nada, né? Jogou no chat aqui. Então, esse é o ponto que eu falo, assim, de criticar o modelo. E eu vou dar um exemplo daí, de como que isso influencia daí também, como isso se desdobra, né? Eu sei de um case aí, onde estava sendo conduzido um processo seletivo, tá? Nesse processo seletivo foi pedido ali para fazer um estudo de caso na hora ali, né? Um estudo de caso ali com os participantes. E assim, quem se destacou mais no processo seletivo foi quem tentou resolver o tema ali na hora. O problema foi dado uma situação, um problema para as pessoas, e as pessoas tentaram resolver ali, né? E teve uma pessoa que ela tentou trazer meio que tudo pronto, assim, da IA, daí a IA deu uma maquiada, trouxe coisas que não tinham muito a ver com o contexto e tal, né? Essa pessoa não foi avaliada e não passou no processo seletivo, tá? Esse é um case real, tá, pessoal? Esse é um case real, uma experiência minha aqui, que eu vivenciei. Então, a gente, assim, quem demonstrou interesse, quem tentou resolver o problema, quem trouxe algo diferente foi quem se destacou. Quem trouxe o negócio pasteurizado ali, o cara só olhou o ChatGPT, mas ele não conseguiu criticar o que a inteligência artificial trouxe para ele. Então esse foi o nosso ponto na época. A gente falou assim, cara, o cara simplesmente pegou, copiou e colou, mas, cara, cadê entender o que está sendo falado aqui? Cadê entender o contexto e criticar o material? Isso não aconteceu, sabe? Então, para a gente ficou muito nítido, assim, na época, cara, esse cara aqui, ele não usou a inteligência artificial, como ela falou, para potencializar, talvez, uma saída, para pegar um insight, para pegar alguma coisa. Não, ele simplesmente pegou tudo, né? E trouxe para dentro. Eu falei, cara, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente espera de um profissional. A gente quer uma pessoa que vem aqui para pensar, não uma pessoa que vem aqui simplesmente para copiar do ChatGPT, né? Exatamente, eu contrato a inteligência artificial. Eu estava lembrando aqui essa questão da ética. Antigamente, quando não tinha... Olha só como é que a ética é ser humano, né, bicho? Quando não tinha inteligência artificial, vocês sabem que trabalho final, alguma coisa, tinha gente que pagava alguém para fazer o trabalho que não tinha. Então, cara, isso é do ser humano, aí a gente não pode culpar a IA, não. Aí o ser humano é que tem que usar direito, né, cara? Sementinha do mal é o ser humano ali, né? Sementinha do mal. Nessa experiência que esse cara falou, do TED, é interessante que vai muito no que vocês três falaram aí. Ele sempre, no trabalho dos artigos que ele montava, ele fazia artigos baseados em várias reportagens. Então ele tinha um trabalho pesado de ficar catando reportagens para fazer um resumo, né, de um determinado tema. E o filho dele gostava muito de ver o pôr do sol. O filho pequenininho, aí o filho dele chamava ele, pai, vamos lá, o sol já vai dormir. Assim, aí ele, cara, agora não dá, filho, tô fazendo... Depois ele parou e falou assim, peraí, bicho. Parou lá, fez um prompt, e eu quero que você colete essas notícias, faça um resumo para mim, porque depois ele que tinha que criticar, né? Ele foi, quando ele voltou, a IA estava terminando. Quer dizer, esse é um uso sadio, um uso interessante da IA. Sim. Cara, faz o trabalho braçal para mim, que ele mesmo falou que eu não tinha saco de ficar catando notícias lá. É interessante. Eu queria ouvir mais de vocês com relação a esse assunto da ética dentro usando a IA. O que mais vocês presenciaram aí? Ou então, o que precisa ser feito? O que vocês acham que precisa ser feito para a gente começar a tratar esse problema da ética? Levantei a bola, hein? Eu acho que o problema aí está na sociedade que a gente vive aí, da onde você vem, como você pensa, como você foi criado e os valores que você acredita, né? Uma pessoa que ela
não tem princípio nenhum, né, não acredita que a ética e a moral, de fato, são pilares de uma boa convivência da sociedade para tudo, né? Política, social, religiosa. Esse cara não adianta, você pode jogar ele lá pro inferno que ele não vai aprender a usar a inteligência artificial de forma ética ou moral. Agora o cara que acredita nisso, que é uma base, né? E aí se a gente olhar para a história, né? Vamos falar lá da Grécia Antiga, os primeiros ali, os minoicos e os micênicos, né? Quando teve essa fusão, cara, a base dos caras para construção era ética e moral. É você saber respeitar, você, né, não querer passar o cara para trás, não você abominar a corrupção. E isso, eu acho que, por exemplo, se a IA fosse utilizada por caras ou por pessoas que foram criadas nesse comportamento e nessa didática, cara, vai funcionar da forma perfeita, porque eu vou até poder utilizar ou extrair algum benefício da inteligência artificial, mas eu tenho meus limites. Até quando isso, ou qual é o limite, se eu passar do limite X, isso vai ser antiético, vai ser antimoral, né? Então, na minha opinião, eu acho que depende muito da forma como você foi criado, da forma como você vê, dos valores que você acredita, e a gente vê que aí que é 50-50 hoje o mundo, né? Tá polarizado, né? Gente que acredita na vagabundagem e gente que tenta combater essa vagabundagem, né? Tudo aquilo que a gente acredita que é ruim, que não é benéfico. Então, acho que vai muito do que você acredita, de como você foi criado, querem as pessoas acharem, né, gostarem ou não, para mim é uma realidade. E aqui não é um subjugamento, ou, né, o cara veio ali do nada, ele não presta, ou o cara que veio do muito, ele é totalmente ético. Pelo contrário, isso não tem limites econômicos ou sociais, né, de onde você veio. Mas a forma como você vê o mundo, como você é criado, acho que vai ditar a forma como você vai utilizar ferramentas. E aí, se é ético ou moral, vai depender ali da pessoa no que ela acredita. E eu vejo um declínio no uso, né? Perfeito. A própria tecnologia está tentando cercear isso. Nessas reportagens, eles falam também de ferramentas para detectar o uso de IA em textos que são submetidos. Só que mesmo essas ferramentas, elas têm uma margem de erro. Tem até uma reportagem, um desdobramento dessa aí, que fala de uma menina, eu acho que ela não era de língua inglesa. Não, ela era de língua inglesa, sim, só que ela tinha um grau de autismo. E ela fez o trabalho todo na mão mesmo, suando a camisa. Só que a faculdade, ela está fazendo, não sei se era mestrado ou doutorado, só que a faculdade pegou aquele texto e passou lá no revisor de IA para saber se... Uhum. Você acredita que deu lá que ela tinha usado IA e ela não usou IA? Ela teve que brigar, até que conseguiu, mas levou a reprimenda. Que isso não se repita. O que isso não se repita, cara? Eu fiz, olha só. E o pior, são vários fabricantes. A própria OpenAI fez mas desistiu porque estava dando muita confusão. Não, deixa aí, vamos deixar para moral e ética dessas pessoas que vão usar, cara. Não tem muito o que pulsar. O que vocês acham dessa questão da gente usar a tecnologia para tentar impedir o pessoal de burlar? Cara, a gente vai criar o validador de IA, daí daqui a pouco a gente vai criar o validador do validador, né? Aí, e já existe, Michel, já existe o validador do validador, tá? É um looping sem fim, né, cara? Só tapando o buraco, né? É o segundo fator de autenticação ali daí, né? Como você falou, né, Pedro, toda ferramenta ela vai ser passível de errar, inclusive, também, né? Então, que foi o caso desse exemplo que você trouxe agora, né? Ela... cara, acho que não vai ser 100%, né, preciso ali o negócio e vai acontecer esses casos, né? Acho que aqui o ponto é justamente assim, como o João falou assim, vai ser a pessoa que vai usar para o bem, vai ter a pessoa que vai usar para o mal, vai ter a pessoa que vai usar para potencializar, vai ter a pessoa que vai usar para né, só para poder voltar a assistir meu Netflix aqui, né? É natural do ser humano, né? A gente tem uma tendência a querer economizar energia, né? A gente, né? Você não quer ficar ali, tudo que consome energia, tudo que te dá esforço ali, né? Seu cérebro busca evitar aquilo, né? Você tende a buscar a economia de energia. Mas aí, assim, né?
bato de novo na tecla ali no seguinte sentido, né? Que tipo de profissional que você está se tornando, né? Que tipo de conhecimento você está adquirindo, né? Você está adquirindo um conhecimento raso ali, né? Só para fazer e pronto, acabou. Ou você realmente quer aprender? Cara, porque se você está interessado, se você quer aprender, cara, você vai atrás, você vai ler, você vai estudar, você vai fazer exercício, você vai buscar autores, você vai debater, né, cara? Se você só tá curioso ali, né, às vezes, e às vezes acontece comigo, assim, às vezes eu vejo um termo assim, e falo assim, cara, o que é esse termo aqui? Pum, eu jogo no ChatGPT, pum, beleza. Ah, descobri o que era o termo, ouviu uma palavra, um termo, um conceito e tal, descobri, beleza. Mas eu não vou virar experiente, não quero virar o especialista naquele termo, só tava, eu quero saber, né? Agora, numa sala de atuação, pô, não, eu quero descobrir ferramenta, o que o pessoal tá fazendo, o que tem de conceito, como é que fazem as coisas, né? O que tem de técnicas e tal, né? Eu tenho que buscar me aprimorar, né? Então, acho que vai muito por esse lado também, Pedro, assim, sabe? Você fala da ética, no sentido assim, tipo, cara, que tipo de profissional eu quero me tornar? Né? Eu quero ser um cara raso, ou eu quero ser uma pessoa que consegue desenvolver um raciocínio, que consegue debater, né? Porque senão eu vou ficar no... Claro. Não pode. Alejandro, como é que você está usando aí? Ela tá te ajudando em alguma coisa? Sinceramente, ele está me ajudando sim nos estudos, né? Eu voltei quem sabe, eu fui muito tempo desenvolvedor, né? Desenvolvedor Java, back-end, front-end, JavaScript. Né? Eu já vim estudando, voltando a estudar uns 2 anos. Tenho aqui meus programas aqui pessoais, né? E está me ajudando bastante, né? Assim, então, conceitos novos de Java, por exemplo, né? Que programação funcional, programação reativa. Faço meus treinamentos, leio os livros, mas assim, muitas vezes eu coloco no ChatGPT lá para me explicar um código. E me explica muito bem. Assim, eu estou usando o GitHub também, o Copilot, e eu vou daqui a pouco assinar o Cursor AI. Assim, tá bem legal, assim, pelo menos essa parte aqui tá me ajudando muito como vocês falaram, assim, eu não vou lá e Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu vou lá, eu quero entender o que tá por trás, né? E acabei de ler agora um artigo aqui, um texto do Bill Gates, que ele me surpreendeu, né? Ele falou, recentemente declarou, né? As 3 áreas que não vão sumir com a IA. Ele falou a questão da biologia, ele acha que vai, assim, não vai substituir, porque vai precisar de pessoas que vão ter que levantar hipóteses, né? Estudar o nosso meio, né? Nossa vida ali, né? Com a vida, né? Com a vida, né? Então, assim, a inteligência artificial não vai conseguir fazer isso, então é o ser humano que vai ter que buscar novos fenômenos ali, enfim, né? Levantar hipóteses. Energia, né, que como eu tinha comentado anteriormente, vai precisar de energia, e me surpreendeu agora, ele foi desenvolvedor de software, né, porque alguns falaram que ia morrer, né, tal, e ele acabou de escrever lá, dizendo que, assim, o que vai acontecer é o seguinte, pelo menos é o que já está vendo agora, né, a IA está criando, né, software, ele falou que realmente vai substituir o júnior, ele falou isso, mas, assim, o que a IA está gerando, vai ter que alguém analisar o código. Aí vai ter que ser um bom desenvolvedor, com uma boa bagagem teórica, uma boa bagagem assim, de visão do todo, que aí o desenvolvedor vai ter que tomar decisão, se realmente a IA que criou, será que aí você, que nem um engenheiro, né, o CREA, né, ele vai ter que assinar lá do tipo, e aí, isso. Então o desenvolvedor fica não, porque se o IA gerar um código que vai derrubar os servidores ali, ok, aí o desenvolvedor que vai ser o responsável. Exato. Né? Então, assim, eu gosto muito do meu dia a dia, tá me ajudando muito nos estudos, assim, tá realmente acelerando ali os estudos, porque antes eu tinha que ir lá buscar no livro, tinha que ir lá buscar na internet, né, fazer um curso, e aí quando você tem uma dúvida ali, pontual, pelo menos ali, das experiências que eu tenho com o Copilot ali, com o AI Cursor AI, tá legal, assim, então, assim, isso tá me ajudando bastante. Ótimo, então, olha, logo vamos ter um curso aí lançado pelo Alejandro. Eu já me candidato a ser aluno. Olha, o cara tá misturando muito, não é, cara? Tá misturando um monte de coisa. Mas é que tá, né, que eu tô vendo aqui, no LinkedIn, no YouTube, estão vendendo essas ferramentas como milagre, assim. Eu não acredito que uma pessoa que nunca desenvolveu vai conseguir fazer um produto top. Ele vai conseguir fazer uma POC, vai conseguir apresentar um protótipo, mas chega um momento ali que vai gerar tanto código ali, você tem que saber. Não, aí, será? Aí como estamos discutindo aqui, né? Aquela pessoa que não está só jogando as coisas, mas quer entender o que está acontecendo, a teoria, né? O conceito está por trás dessa geração de código, do texto, assim, aí vai se destacar mesmo. Né? Aí, realmente... com certeza. Pessoal, infelizmente, vamos ter
que chegar aqui ao final. Sim, senhor. Exatamente, exatamente. Então, eu queria deixar as considerações finais aí para vocês. Vamos começar do final para o começo. Alejandro, você que foi o último a falar aí, suas considerações finais sobre este tema de hoje. Bom, finalizando, então, para mim, o IA não é o problema. É a questão mais a moral das pessoas. Assim, o que vai acontecer vai potencializar a genialidade, vai potencializar aquelas pessoas que estão indo atrás do conhecimento, quer usar para o bem, quer entender ali o que está acontecendo, e aquelas pessoas sem ética, sem moral, sem princípios, que vai usar para o mal, vai usar para deixar de fazer as coisas. Então, assim, é o ser humano, né, como nós estamos hoje. Então, para mim, o IA não é o problema, é a forma do uso da IA. Onde tiver ser humano, sempre vai haver os dois lados da moeda, né? Exato. Quem vai pegar? Eu vejo de uma forma bastante similar ao que o Alejandro trouxe, né, e trazendo aí no contexto da faculdade, né, que é o que foi a matéria que motivou ali, né, eu vejo que a IA ela vai potencializar muito essa questão do acesso à informação, né, acho que vai facilitar muito, né, o acesso enfim, a qualquer tipo de conhecimento que antes não se tinha, né, que era muito limitado, né, contudo ainda vejo que, assim, né, como o Alejandro falou, assim, né, vai auxiliar nos estudos, mas, assim, cara, até onde você vai usar, né? Cara, se você quer aprender alguma coisa, você tem que se dedicar. Então, assim, eu acredito muito ainda no suor, em sentar na cadeira, estudar e ficar ali, cara, você trabalhar os seus neurônios ali, porque, cara, se você não se dedicar, o conteúdo não vai se fixar no seu cérebro, né? Você não vai efetivamente aprender aquilo ali, você simplesmente resolveu um negócio ali, mas, cara, você efetivamente entendeu o assunto, né? Você sabe falar sobre o problema, né? O ponto que você falou antes, né? Você sabe falar sobre trabalho ou você vai falar que trabalho? Né? Então, assim, eu vejo muito isso, assim, sabe? Tipo, até que grau de profundidade a gente quer entrar em um determinado tema, né? Se você vai ser raso ou você quer realmente entender, né? Então, eu vejo que a IA vai te ajudar nesse sentido de, cara, tá aqui a informação, mas, cara, você quer ir atrás, você quer entender, você quer ser bom, cara, você tem que se dedicar e trabalhar, estudar e ir a fundo nas coisas. Boa. Bom, eu acho que tá virando já clichê, né? Toda vez que o Alejandro ou o Michel comentam, eu fico aqui também sem palavras, porque eles resumem muito bem A próxima vez eu vou deixar você ser o primeiro, tá bom? O cara chora demais esse João, cara. Toda vez, né, cara? Assim, eu acho que são 3 pontos aqui. Primeiro que eu acho que a gente pode começar a ter uma restauração ou um renascimento de velhas práticas e velhos costumes, né? Então, na sala de aula, o professor voltar a ter teste oral ali, ou falar, olha, faz no ao vivo agora numa folha de almaço. Eu lembro que na minha 6ª, 7ª série ali, eu tinha que fazer uma folha de almaço inteira, com resumo, e a professora no final da aula, era uma professora de história, ela via mesmo, ela pegava, ela demorava uma semana, mas ela vinha com os pontos, o que você escreveu certo, o que você escreveu errado, e aquilo fez total diferença depois pro ganho de conhecimento, inclusive para você argumentar, né? Essa conversa de bar que a gente está tendo, imagina se coloca uma pessoa que só vai atrás da inteligência artificial, ela fica limitada na argumentação dela, né? No diálogo, você consegue perceber isso. Então, acho que a gente pode caminhar para restaurar coisas que antigamente funcionavam, nós somos provas disso, e que podem aí ajudar. Segunda coisa, vai potencializar os dois mundos, né? Como eu falei, e como o Alejandro e o Michel falaram também. O cidadão de bem que quer utilizar e sabe o limite onde já não é ético ou moral, e o vagabundo que vai usar isso para coisa ruim e ele não tá nem aí se isso afeta uma sociedade como um todo ou não. E a terceira coisa, a IA, sim, eu não posso ser hipócrita de dizer, né, que eu utilizo IA toda semana, para não dizer todo dia. No meu trabalho, uma informação que eu preciso, às vezes que está aqui na palma da minha mão, eu preciso utilizar, para poder trazer talvez outra perspectiva de algo que eu estou lendo, né, e um resumo de algo que eu vi que é extremamente grande, mas eu quero que resume em algumas páginas. Então, assim, não posso ser hipócrita de dizer que isso não funciona. Agora vai depender mesmo, como o Alejandro frisou muito aí, da ética, da moral, do que é certo, do que é errado, da pessoa que utiliza isso, né? E aí o Pedro falou uma coisa aí que é muito certa, né? Seres humanos, né? Onde tiver seres humanos, vai ter os dois lados da moeda e cabe a gente aí fazer o que é certo ou não. Isso mesmo. E para eu fechar aqui, resumindo, a palavra que resume isso tudo aí é ética e criatividade, porque você pode usar IA, mas tem maneiras de usar IA. Ao invés de eu entrar com um prompt para o cara me dizer, o ChatGPT me dizer, conte-me tudo sobre a Segunda Guerra Mundial, ele vai tirar aquilo ali, você vai copiar, colar. Não seria mais interessante se você criasse lá dentro
um GPT que fizesse o papel do Winston Churchill e você conversasse com ele, as impressões do Winston. Pô, cara, o Churchill lançou livro pra caramba, então ia pegar todas aquelas referências e você ia começar a criticar. Ah, ele falou isso aqui, peraí, isso tá em qual livro? Você vai lá, ele vai te ajudar, seria muito mais criativo. Legal. Então, ética e criatividade. Pessoal, muito bom dia para todos. Quem tiver, se for de noite, bons sonos, e se for à tarde, um bom cafezinho. E use IA com moderação, hein? Com moderação. Isso aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast dos 4 Elementos. Fique ligado que na semana que vem tem mais. Até lá!